Graça e paz a todos vocês. Que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos nós neste bom dia, Espírito Santo. Que esta palavra que compartilharei com os irmãos venha manifestar no seu coração a certeza, a fé de que tudo pode ser diferente na nossa vida se nós obedecermos a palavra de Deus. Saiba, meus amados irmãos e irmãs, que o trabalho priorizado, ou priori do inferno, é um só. Qual o maior alvo do diabo contra a sua vida, contra a minha vida? A desobediência. Essa é a prioridade de Satanás. A prioridade de Satanás não é que você seja pobre. A prioridade de Satanás não é que você não ganhe dinheiro. Ele não tem problema em você crescer profissionalmente. O diabo não tem problema em ver você com sucesso. Porque o sucesso e o dinheiro são portas fortíssimas para ele te levar à desobediência, para ele te levar a uma vida infiel a Deus. Eu sei o que eu falo com muita humildade a vocês, porque eu saí de uma família muito pobre, fui criado praticamente, eu sempre digo, sem pai e sem mãe. Fui conhecer de fato a minha mãe aos 24 para 25 anos, então não fui criado com mãe. E meu pai nunca foi de verdade um pai fiel, um pai normal. Tudo era na ignorância, tudo era no grito, no berro, no xingo, estigmatizando eu e meus irmãos, que seríamos vagabundos, que sofreríamos muito. Ele só lançou maldição a vida toda. Bêbado, mulherengo, mentiroso, mal pagador. Tudo isso era o fruto que eu aprendia na minha casa com meu pai. E a minha mãe? Se eu fui conhecido aos 25 anos, não preciso nem te perguntar o que é que eu aprendi com ela, concorda? Porque logo pequeno nos abandonou. Então o que eu aprendi? Então eu cresci na minha vida, aprendendo na universidade da vida. Graças a Deus. Nunca fui depressivo, nunca fui revoltado, nunca descontei nada em ninguém. E isso me fez um homem determinado, um homem valente, guerreiro, que não joga toalha branca, extremamente humilde, dependente com Deus e bondoso com as pessoas necessitadas. Por isso que eu defendo a causa do mais fraco, por isso que eu sempre quis ajudar as pessoas pobres e faço até hoje. Tenho dito para todas as pessoas e digo para você, um dos desafios que eu estou vivendo, talvez o maior da minha vida, é aprender a conviver com 10%. Foi a maior lição que o Espírito Santo me deu na minha vida. Porque ao longo da minha vida, muitos anos, eu forçadamente fiz Deus conviver com 10% que eu dava. E uma ofertinha, por maior que fosse a oferta, 90 mil dólares, 100 mil dólares, 100 mil, 200 mil, na época de presidente de multinacional, era nada diante do que eu faturava, era uma esmola. E não foi Deus que mandou fazer isso. Foi eu que comecei lá atrás. Eu quero dar 10, eu quero dar 30, eu quero dar 40, eu quero dar 50, eu quero dar 60, eu quero dar 70, eu quero dar 80, eu quero dar tudo. E muitos anos, enquanto a Alice era mais menorzinha, em que não precisava pagar faculdade, gastar com carro, com despesas extras de uma moça de 28 anos, né? Quando começou a ter a sua idade, 16, 15 anos para frente, o gasto aumentou. Uma criancinha pequenininha, você compra bala, chicletes, pirulito,
O material escolar é pouco. São livros didáticos bem baratos. Ela fica em casa com você. A criança aceita qualquer coisa. Uma pipoca alegra ela. Não é que o seu filho cresce como a minha e ele se torna uma maldição na vida, não. Já começa quando vira mocinha, já começa. Você tem que, como pai e mãe, fornecer as coisas de mulher no dia da mulher, fornecer para ela a condição, ela começa a ter que fazer a unha, cuidar do cabelo, as despesas começam a aparecer. E quanto mais você ama, mais o seu filho é bom para você, você quer dar a sua vida por ele. Então, até a lista pequenininha, eu cheguei a dar 100% do que eu ganhava. E o que eu vivia já era dívida para o mês seguinte. Era assim. Mesmo que não fosse para Deus diretamente, uma das intrigas da mãe da minha filha era que toda vez que eu saía para comer com as pessoas da igreja, eu pagava a conta. Ela disse: como pode você querer pagar a conta de todas as pessoas? Ela ficava revoltada. Mas isso vinha do meu coração, porque eu lembro que na minha pobreza, ninguém nunca pagou nada para mim. Eu lembro que nunca ninguém olhou para mim. Eu lembro que eu nunca tive uma bicicleta, eu nunca tive uma bola de couro, eu nunca tive presentes bons. Nunca. Eu fui experimentar uma vida melhor quando eu fui para a América. Eu já tinha 19 anos, para 20 anos. Eu nunca tive uma vida fácil. E não é por isso que eu me tornei um avarento e não abençoo as pessoas. Isso me fez com que eu abrisse as minhas mãos e abençoasse a todas as pessoas que eu vejo em dificuldade. Então eu tinha prazer como hoje. Eu não saio para lugar, raramente eu permito que alguém pague a conta. Está no meu coração. Então, quando eu me converti, vi a Bíblia e disse: olha, melhor dar do que receber, partir o seu pão com o próximo. Então, quando isso se tornou lei na minha vida, já não foi tão fácil como eu fazia esporadicamente. Agora, eu sabia que eu tinha que fazer agora, porque essa era a vontade de Cristo. E eu te ensino o que eu ensino para minha filha. Toda vez que você for tomar uma atitude, for vestir uma roupa, a senhora, para não vestir uma roupa indecente, o senhor para não andar como um playboy, quando você tem que respeitar a estação e o tempo da tua idade, é olhar para o espelho e se perguntar: Jesus no meu lugar, o que ele faria? O que Jesus vestiria no meu lugar? Como Jesus agiria nesta mesa em que eu estou, com mais pessoas aqui a comer? Eu tomei um refrigerante, nem assim que o povo faz. Você comeu batata, você tomou cerveja, você comeu 2 sanduíches, só comi um. As pessoas vivem essa miséria. Mas eu aprendi na minha vida a ser canal de bênção. E não tenho nenhum arrependimento se em algum momento desse houve algum aproveitador na mesa em que eu estava sentado. Eu não perdi nada. Eu só fiz o bem. Ninguém trapaceia com Deus. Pode ter tentado trapacear comigo, mas há um Deus justo que vê tudo. E o que planta se colhe. Aqui ou na vida eterna do inferno, ou na vida eterna do céu de luz. Então, meus amados irmãos, eu aprendi e tenho aprendido, é onde eu quero que você entenda, foi um desejo meu de conviver com 10%. Então, para viver com 10% não é fácil. É como se eu olhasse para o banco e visse que lá tem muitos números. Mas eu não posso tocar naquele dinheiro. Porque não se faz voto de tolo com Deus. Já está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2 adiante. Por que irarias tu a Deus fazendo um voto e não cumprir? É melhor que não faça, está escrito. Porque será voto de tolo, então não pode se quebrar. Então você imagine, é como se eu precisasse amanhã de 10 mil reais e eu tivesse 100 mil na conta. Eu vou dar um exemplo. Mas a minha parte desses 100 é só 3 mil. Como é que eu faço?
Ah, vou pegar emprestado de Deus. É assim que muita gente faz. Vou pegar emprestado com Deus, aí mês que vem eu dou. Não se mexe no que é de Deus. Porque já diz Levíticos 27, o que se dá a Deus é sagrado. É por isso que 99% das pessoas que frequentam templos evangélicos ou igreja, não importa qualquer que seja a denominação, são miseráveis. Porque toca em Deus. Aí é melhor você não servir a Deus, ser como um ímpio, que prospera. Não tem fidelidade à Bíblia, não conhece a Bíblia, não tem temor de Deus. É um Deus genérico em que eles servem. Mas quando você passa a fazer um voto com Deus, eu quero servir a Jesus, e você confessa dizendo toda hora que você é crente, que você é cristão, você está dizendo que você precisa seguir o que Cristo mandou você seguir. Então aí, o próprio Deus coloca a mão para você não prosperar. Eu sempre cito Isaías, capítulo 63, versículo 10. O próprio Espírito de Deus peleja contra aqueles que são infiéis contra Deus. Não é o diabo, não, é ele. Então, se lutar contra o diabo não é fácil, imagine lutar contra Deus. É impossível. Então, eu tenho aprendido a conviver com 10%. E aí é como se Deus olhasse para mim e perguntasse para mim: e aí? O que você acha? É fácil tolerar a infidelidade, Pablo, do meu povo? Foi fácil para mim tolerar suas infidelidades, Pablo, por muitos anos. Então eu me alegro e agradeço a Deus por esta oportunidade, que eu sei que não é para todos. A fé vertical e a fé horizontal. Qual é a sua? Qual é a sua? Então eu agradeço ao Senhor, porque não foi escola teológica, não foi ninguém que me ensinou a isso. E eu quero romper em fé. Eu quero um dia, quando eu partir desta vida, não sei quando, pode ser bem rápido, e que a minha filha possa testemunhar. Ou a Lília, que tem a senha do banco, tem todo acesso, seja na América, seja no Brasil. E a minha filha, que saiba que eu, como pai, deixei um legado. Já podia ter comprado um apartamento fácil, mas eu preferi fazer missões de uma forma que a maioria das instituições chamada igreja não fazem. Não estou aqui humilhando ninguém, nem tampouco dizendo que sou um homem santo e justo. E propus dobrar as nações. Tem que dobrar. E para dobrar, as pessoas do meu ministério têm que ser produtivas e acreditar no meu caráter. Porque o pouco na mão do justo, Deus multiplica. Aprenda isso para você ser abençoado. Aprenda isso para você não ficar no grupo dos avarentos, que você já conhece a minha frase, não é nenhum jargão. O avarento sempre diz o que falta, nunca diz o que sobra. Não seja um avarento. Há pobres que nunca deixaram de ser avarento, como há ricos que nunca deixaram de ser mão aberta. Tem rico avarento e rico de mão aberta. Tem pobre avarento e pobre de mão aberta. Quando eu digo pobre financeiramente, tem pouco. Que Deus te abençoe. Que Deus possa usar o meu testemunho. E vou dizer isso com muita propriedade. Filipenses 3,18. Quando disse Paulo: imitai-vos a minha fé. Imitai-vos a mim. E aí consulta a Deus pela palavra. Se eu sou digno daquilo que estou compartilhando contigo. Eu tenho sede de almas. Sempre digo isso. O que entregamos ao Senhor é suficiente para saciar e trazer gozo na alma. Eu quero deixar um texto para você, que está em Eclesiastes capítulo 7. Eu lamento que tantos crentes que me assistem
além de ver novela, assistem Big Brother fazendo essa porcaria que ensina sexualidade moral, que ensina palavrões, que ensina intrigas, que ensina a ganhar o jogo a qualquer custo. É lamentável que crentes assistam Big Brother. É lamentável que crentes assistam novelas que não contribuem em nada. É lamentável que cristãos não assistem coisas que possam edificar as suas vidas, ou no mínimo, ler a Bíblia. Os que não assistem televisão ficam na porcaria da internet postando mensagem o dia inteiro. Toda hora bota uma porcaria no Face, no Instagram. A gente fica pensando, pô, essa pessoa, será que ela não tem? Ela não deve ir nem no banheiro, ou deve sentar no vaso, na privada, com um telefone, porque toda hora posta. É palhaçada, é foto. Oh, meus irmãos, as irmãs é foto sensual, é foto mostrando o rostinho, a maquiagem. A senhora está querendo conquistar homem na sua rede social? Que coisa vergonhosa, me perdoe, que coisa vergonhosa, que coisa vergonhosa. A senhora quer conquistar o seu marido, o seu amor, pela beleza que a senhora acha que tem no rostinho, no olho, naquela maquiagem estúpida, naquele batom vermelho de Jezabel? É assim. É assim. Ah, pastor, cada um deve ser feliz como quer. Não, é verdade. Mas existe a fé vertical e aqui existe uma ética. E eu não sigo o livro de Chico Xavier, nem de Allan Kardec, nem dos budistas, nem o Torá dos islâmicos. Eu sigo a palavra de Deus. E ela traz coerência para nós. Homens, toda hora postando sem camisa, bota óculos escuros com a mulher na praia, mulheres de biquíni, não tem nenhuma vergonha, nenhum pudor. Não percebe que na foto o seio está aparecendo aqui, ó, de cá para cá. Ah, porque eu só estou observando demais. Se eu observo, imagina o Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo. É lamentável. Mas enfim, cada um responderá pelo que faz. Eu sei que por mais que eu pregue e fale aqui, as pessoas continuarão da mesma forma. Da mesma forma. A falta de interesse pela leitura bíblica, por oração, por filmes bíblicos. Tem muito filme bíblico, ficam vendo séries da internet. Netflix, que deveria ser uma bênção para sair do canal aberto, virou uma praga na vida dos crentes, que ficam só vendo séries. A minha filha entrou no negócio desse há um tempo atrás. Ela era o André lá atrás, e eu ficava ouvindo aquela palhaçada. Estou seguindo não sei o que, Prison Break, estou seguindo isso, eu só ouvindo a história. Disse, isso aí uma hora vai dar mal. Só Deus é que sabe. Ora, isso aí vai dar mal. Então, uma forma de eu te ajudar, lembra da carta de Paulo, 2 Coríntios capítulo 7? A tristeza que eu vos causo é para o arrependimento que trará salvação, ainda que isso pese, porque eu sei que muita gente vira o rosto para mim. Eu não sou a má pessoa, não sou o anjo Gabriel, mas se eu fosse mau, eu não matava a fome, eu não me preocupava em viver com 10% e matar a fome de tantas pessoas. Que Deus te abençoe mais uma vez. O Espírito Santo manda falar e eu tenho que falar. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Isso é verdade? Não. As pessoas que estão em luto, ou estão em desespero, ou não estão felizes. Quando você não está feliz com alguém que partiu, a verdade, as pessoas culpam o governo, culpam a vacina, culpa isso, culpa aquilo, quando na verdade indiretamente estão culpando a Deus. Estão culpando a Deus, porque quem é culpado, se tem uma culpada, foi Deus, mas Deus não é culpado. A culpa é nossa, que desprezamos tanto o mundo, sem a necessidade de ter um Deus sobre ele, que agora vivemos um Deus sem mundo, e o mundo está pagando a fatura.
Então é verdade que é melhor ir à casa onde há luto? Não, ninguém quer ir na casa. Tem quantas pessoas dizem, pastor, eu não vou em cemitério, eu tenho pavor, pastor, eu não gosto de ir em velório. Muitas pessoas, você deve conhecer alguém assim, pastor, eu não gostaria de luto na minha casa. Ninguém quer, mas isso é real e vai acontecer, de uma forma ou de outra, em algum dia. Mas bastou o coronavírus vir para abrir a mente, é verdade, a gente pode morrer. Então fica todo mundo chorando na hora que toma vacina. Todo mundo chora, você já viu isso? A quantidade de gente que se emociona. A salvação da vida chama-se Jesus Cristo, o arrependimento, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O caráter que o povo perdeu, que o mundo jogou na lata de lixo, e que a igreja precisa rever os seus conceitos eclesiásticos, as suas doutrinas manipuladas por homens. E diz assim, melhor ir na casa onde há um luto do que na casa onde há um banquete, pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos que ficam reflitam nisso em seu coração. Nunca foi tão real que os vivos que permanecem reflitam nisso com seu coração. Não é com a mente, que a mente é irracional, ela faz imaginações mirabolantes, estúpidas e irracionais, com o coração, com a alma. Nunca foi tão real, pelo menos dos meus 58 anos de vida, ver que agora os que estão vivos estão refletindo na casa dos que estão em luto. Estão refletindo e estão chorando. Mas ao invés de chorar, deveriam estar de joelhos aos pés do Senhor, não fazendo o sinal da cruz e promessa, se o Senhor me deixar vivo, eu vou até Aparecida, 100 quilômetros de pé, eu vou dar meu dinheiro todo. Reflita com seu coração, porque o fim de todos é a morte aqui, mas pode ser o início da vida para você, a eternidade que a maioria perde, porque Mateus 7,13, a porta é estreita e poucos são aqueles que passam por ela. Amém? Lucas 2, 29. Simeão, agora posso morrer, porque vejo o Salvador prometido. Não foi a Covid que fez Simeão desejar a morte. Não foi a crise nem a fome. Não foi a guerra nem os romanos. Foi quando o encontro com Jesus fez com que Simeão dissesse, agora pode levar o teu filho em paz. A paz de Simeão não estava em quanto ele tinha, quantos filhos havia criado, a esposa, a casa, enfim. Não era ser judeu e carregar a bandeira de Davi. Era ter encontrado Jesus, o privilégio, porque nós pedimos que Jesus nos coloque no colo. Foi o único homem, pelo menos escrito na Bíblia, fora Maria e José, que deve ter lógico, que pegou Jesus no seu colo. Imagine. Mas eu tenho uma boa notícia para você não ficar triste. Eu queria ter pego ele no colo. Deus mandou dizer para você, hoje você pode levá-lo no seu coração. Senhor meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço, eu te louvo, na beleza da sua santidade, de joelhos aqui, para uma reflexão nossa. Que Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 2, também seja para nossa reflexão. Mas refletir com o coração, porque a nossa mente pode estar deturpada com tantos afazeres e coisas que nós colocamos na cachola e tomou o tempo nobre do Senhor. Tenha misericórdia da família dos enlutados.
Porque, como diz o texto, os que ficaram vivos, que reflitam nas suas vidas, que possam meditar no que pode acontecer com eles também, com todos nós. Porque não morreu 300 e poucas famílias. Não são só essas que estão em luto, nós também estamos. Porque é uma morte espiritual no ar. Nós precisamos, chegamos ao ponto que o maior milagre, embora tem tantos deficientes visuais, tem tantos deficientes auditivos, tem tantos deficientes vocais que não pode falar, tem tantos deficientes físicos, tantos doentes com tantas enfermidades que os séculos vêm trazendo. Por isso, a indústria que mais cresce é a farmacêutica no mundo, é os laboratórios, é os que ganham trilhões e quatrilhões de dólares no mundo inteiro, é os que mais crescem. Porque, meu Deus, há poucos anos atrás, tinha mais boteco num bairro de periferia do que farmácia. Hoje tem mais farmácias na periferia e na Zona Sul do que em qualquer outro lugar que pudéssemos imaginar, isso no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, a cada cidade, a cada lugarejo, a cada vilarejo, tem uma rede de drogaria 24 horas aberta. E que pessoas estão sempre batendo a porta à madrugada. Por que uma drogaria fica aberta de madrugada e o restaurante fecha meia-noite, 1h, 2h da manhã? Por que a maioria dos supermercados fecha, o comércio fecha? Porque as pessoas têm necessidade da farmácia, que também fica aberta no horário comercial, de ser procurada na madrugada. Quer dizer, as pessoas estão mais dependentes da farmácia do que do restaurante. A farmácia se tornou mais importante estar aberta do que delegacias, do que UPAs, postos de saúde no nosso país. Ajuda-nos, meu Deus e meu Pai. Ajude-nos a entender que o que nós precisamos é curar a nossa alma, é curar a nossa vida, tirando de nós a impiedade, a iniquidade, a transgressão, e lutarmos para viver uma vida limpa, num reduto aonde a santidade aflora, aonde, meu Deus, o seu nome prevalece, aonde o seu nome é sobre todo nome, aonde as coisas do Senhor são as prioridades da nossa vida. Que nós tenhamos uma semana melhor do que a que passou, uma semana de reflexão, de amor ao próximo, uma semana de temor, de reverência, seja na mente, seja no coração, seja na palavra, seja nos olhos, seja no ouvido, nos ouvidos, seja em tudo que possa ter feito. Ajuda, meu Senhor, que haja o equilíbrio, que eu seja a luz para os gentios, que eu seja um canal de bênção para a própria igreja, e que todos nós possamos assim desejar o mesmo, porque o evangelho não é exclusivo do Pablo, não. A glória do Senhor, o Senhor não compartilha ela com ninguém. A glória é sua, a honra e o mérito é do Senhor. Que todos nós possamos buscar essa responsabilidade para nós, esse compromisso, e possamos semear, meu Deus, nesse mundo tribulado, neste mundo que está, meu Deus, vivendo o temor da morte, crianças depressivas, os suicídios não estão sendo comentados pelas redes de telecomunicações, tem crianças, jovens, adultos deprimidos, se suicidando, muita gente quebrando, vários lugares com placa de aluguel, de venda. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. A misericórdia que eu peço é que haja arrependimento, que haja mensagens frutíferas
saindo da boca dos arautos, dos atalaias da fé, neste país e neste universo do Senhor. Que nós possamos, meu Deus, chorar, porque recebemos o perdão do Senhor e estamos livres, meu Deus, da condenação eterna. Ajuda, meu Senhor e meu Deus, que nós sejamos relevantes esta semana para a obra do Senhor. Sejamos colunas do teu reino, cada um no seu ministério e na sua igreja. Eu abençoo a todos que têm sido, meu Deus, seguidores, não de mim, mas do Jesus que nós pregamos aqui. Eu abençoo a todos que têm pago o preço, ajoelhado, não têm olhado a hora, têm sacrificado a sua madrugada, têm sacrificado o seu sono. Meu Deus, para honrar o Senhor. Eu estendo as minhas mãos e abençoo a todos vocês. Que a bondade do Senhor seja com vocês. Que esta semana seja uma semana branda. E isso vai depender das escolhas que nós todos vamos fazer. Faça a escolha certa. Peça o Espírito Santo para não se apartar de você, porque Ele é o porta-voz do Pai e do Filho. Ele te guiará. João 16:13, vai te guiar. Caso você esteja no caminho errado, Ele vai te ensinar tudo. João 14:26. Ele vai te lavar, Tito 3:5. Ele vai confirmar que você é filho, não apenas criaturas, Romanos 8:16. Ele vai encher a sua vida, Efésios 5:18. Ele vai ser seu consolador, o seu amigo, o que vai te ensinar e ajudar a orar todo dia, Romanos 8:26-27. Fica na paz. Até amanhã, querendo o Senhor. No bom dia, Espírito Santo. Tchau.